Primeiro tema, origem da matéria. Mas assim, tu sabe o que é matéria? Matéria é basicamente tudo. Tudo que tem massa, ou seja, algo físico e que interfere na gravidade. E tudo que tem volume, ou seja, que ocupa lugar no espaço. Tipo, imagina que o espaço é a sua sala agora e você é o volume. Ela é composta por moléculas e partículas, mais conhecidas como átomos. Para quem não sabe ou não lembra, átomo é isso aí azul. Ele tem núcleo central, carga elétrica positiva, negativa e neutra. E para quem não sabe ou não lembra, molécula é a junção de átomos por uma corrente química, ou seja, essas duas bolinhas azuis e essa bolinha vermelha são átomos e eles estão ligados formando uma molécula. Tá, agora que eu já expliquei o que é tudo isso, você sabe me dizer de onde veio? Qual é a origem da matéria? E o que o Big Bang tem a ver com isso? Bom, para começar, esse George aí da esquerda, ele propôs a ideia do Big Bang. Ele foi o primeiro lá em 1931. Ele disse que tudo se formou a partir da desintegração de um núcleo radioativo instável, e ele chamou de átomo primordial. Pegou? Sabe o que eu acho engraçado? É que o termo Big Bang foi criado por um cara numa entrevista em 1949 e só para falar que ele não aceitava essa ideia, tipo, tá. Outra coisa que eu acho engraçado é que o cara que criou a ideia do Big Bang é simplesmente um padre. Mas tá bom. Esse outro George, o George da direita aqui, falava que não veio do átomo primordial coisa nenhuma e que a temperatura era muito alta e sem possibilidade de agregar matéria. Então ele falava que o estado inicial do planeta era simplesmente uma sopa cósmica. Essa teoria é até que aceita, mas não mais do que a do padre e da nossa querida explosão, ok? Para o universo, a melhor parte foi a queda de temperatura, ou seja, o passo 3, o resfriamento, onde os fótons foram ficando menos energéticos e não conseguiam mais impedir a ligação dos elétrons e dos prótons. Tá bom? E aí, depois de tudo isso, 300 mil anos depois, surgiram os primeiros átomos ali, o passo 4, elétron, próton e nêutron, beleza? Agora a gente vai fazer um exercício rapidinho. O átomo primordial é o nome dado a qual fenômeno? O Big Bang, certo? E a matéria se originou nesse ocorrido? Sim. Próximo, tu tem 5 segundos para ler. 2, 3, 4, 5. Pausa e lê, gente. A primeira, eu já vou responder aqui. A primeira é falso. Os átomos podem sim ser desintegrados, inclusive dentro deles o que tem é próton, elétron e nêutron. Além de que temos mais uma camadinha, né? Dentro deles, dos prótons, temos os quarks. O 2 é falso. São formados por pelo menos 3 partículas. É o que eu acabei de falar. Não é mais 3, é muito mais. A 3, eu nem preciso falar nada, né? Elétron é negativo. Então a resposta correta é 4, 5 ou 6, ou seja, letra C, ok? E quem aqui acredita que o Sol é o centro do universo? Eu acredito em galera, mas assim, na era cristã teve muito bate-boca por causa disso. O geocentrismo foi criado por Cláudio Ptolomeu. A palavra geocentrismo é a junção de geo, terra, com centro, ou seja, a Terra é o centro do universo. E é o modelo mais antigo da cosmologia. E sabe quem acreditava nisso? Sim, Aristóteles. Ele falava que o Sol era apenas éter, uma função orgânica que apresenta apenas oxigênio, hidrogênio e carbono, enquanto nosso planeta continha os 4 elementos. Uau! Sendo assim, o Sol não era digno desse papel. Os que acreditavam nisso era Hiparco e Eudoro, e também a nossa querida Igreja Católica e Apocalíptica. Enfim, Aristarco, que era da mesma época desse pessoal, ele falou, cara, meu irmão, tá errado isso aí. E ele foi o primeiro a apresentar essa teoria, a criar essa muvuca toda. Ele pode até ter falado antes, mas quem levou os créditos foi Nicolau Copérnico. Esse carinha polonês afirmou o heliocentrismo. O significado dessa palavra é a junção de centro com Hélios, o deus do sol romano. Tá, né? Os que estavam nisso eram Isaac Newton e Galileu Galilei. Galileu Galilei acreditava tanto que chega, morreu. Isso mesmo. Por não querer mudar a sua opinião, a Igreja Católica acusou ele de falso testemunho e ele morreu. Isso aí. Outro que acreditava era a Hipátia, a nossa primeira filósofa mulher. Ela não só acreditava no heliocentrismo, como também criou a lei das órbitas e dizia que o movimento não era circular, mas elíptico, ou seja, oval. Mas ninguém comenta sobre isso, afinal, séculos depois, um cara levou os créditos, um cara chamado Kepler.
Essa lei não é a única dele, como também ele tem mais duas. A segunda lei é a lei das áreas, que diz que as áreas iguais são percorridas em tempos iguais, e a única coisa que muda é a velocidade. Então, tipo assim, desse ponto para aquele ali, podem ser tamanho diferente, mas vai ser percorrido num tempo igual. Ok? A única coisa que vai mudar é a velocidade, porque ele está mais perto do astro, gravidade, você já entendeu, né? E esses pontos aqui são chamados esse é chamado de perihélio, e esse aqui de afélio. É afélio, né? Não, ou é efélio? É afélio. Isso aí. E esses pontos aqui, ó, tá vendo? Essas linhas aqui são chamadas de raios. Tem vários raios. Mas pra gente ter uma noção, né? Porque, tipo assim, é algo que não tá ao nosso alcance, a gente tem que ter uma noção. Apenas é chamado de raio médio. Beleza? E a terceira lei é a lei dos períodos, que diz que o período orbital, ou seja, o tempo que ele demora para fazer uma translação ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo é constante, ou seja, igual. Essa fórmula aqui, eu já explico. 5 segundos para ler. Leu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar, tá bom? O que a gente consegue perceber da pergunta? O raio médio de Júpiter é 5 vezes maior que o raio médio da Terra. E lembra que a órbita da Terra é de 1 ano. Anotou? Tá. Voltamos à nossa querida fórmula. Tipo, lembra? Da constante significa igual. Igual, uma comparação. A comparação é entre Terra e Júpiter. Então, a gente repete isso do outro lado e troca o constante pela fórmula de novo. Só que agora é a fórmula de Júpiter, ok? Eu troquei o número 1 pela inicial de cada planeta, ok? Agora, reforçando a quantidade do raio médio, fica assim em uma equação, né? Agora, vamos passar os dados da pergunta para a conta. E aqui, onde era para ser o RJ, eu senti que ele estava meio sozinho, sabe? E ele está indefinido. A gente não sabe quanto que é o RJ. Mas a gente sabe que ele é 5 vezes RT. Então, a gente vai fazer isso. Colocar o 5 RT aí. E agora a gente vai passar para o ao cubo. A gente vai colocar o 5 e o RT ao cubo, ok? Lembrando, gente, que o 5 ao cubo não é 5 vezes 3, é um número vezes ele mesmo. No caso, 5 vezes 5, e o resultado que der faz vezes 5 de novo, ok? Vocês viram que aqui embaixo está repetido? Ó, tá vendo? Ali embaixo, RT ao quadrado, RT ao quadrado, nos dois lados, certo? Quando tá repetido, o que a gente faz? A gente risca, tá bom? Toda vez que isso acontecer aqui embaixo, a gente risca e deixa o resultado que sobrar, ou seja, o 125. Agora, tá vendo o TT aqui? A gente já descobriu que o período do planeta Terra é de 1 ano, então a gente vai trocar por 1. Trocou por 1 elevado a 1 é igual a 1, né? Não muda isso daqui. E aí, a gente vai pegar o 125 que está aqui embaixo, está dividindo, ele vai passar para o outro lado, nesse caso a ação inverte, então ele vai passar multiplicando. 1 vezes 5 é igual a 125 e o quadrado que está desse lado aqui, tá vendo? Ele vai passar para o outro lado invertido também, ou seja, ele vai virar raiz. Raiz de 125 não é exata, então, neste caso, a gente usa os números antes da vírgula, que dá 11, ok? A resposta é simples, galera, ok? É 11. Próxima questão. Por que a teoria do heliocentrismo não era aceita pela Igreja Católica? O geocentrismo era acreditado pela Igreja Católica principalmente por causa das passagens bíblicas que falavam que o homem é o centro de sua criação divina e que por isso faz mais sentido o centro de sua criação morar em um lugar que também seja no centro de tudo, né? Tá bom? Vamos mudar de assunto de novo. Vamos lá. Origem da vida. Tem várias teorias, tais como o criacionismo, que diz que tudo e todos foram criados através de um ser supremo, algo sobrenatural e algo intencional. Outro é a panspermia, que fala que surgimos de micro-organismos galácticos e substâncias químicas, vindas de meteoros, cometas e poeira cósmica. Isso aí. É diferente da teoria de Oparin, a nossa querida atmosfera primitiva. Eles gostam dessa palavra, né? Enfim, eles propuseram que a atmosfera primitiva da Terra apresentava compostos que sofreram a ação de raios da radiação ultravioleta, dando origem a moléculas simples.
Essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos primitivos, formando uma espécie de sopa primitiva. De acordo com os pesquisadores, a atmosfera primitiva terrestre era composta basicamente por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. O vapor de água da atmosfera condensava e dava origem à chuva. A água, quando caía no solo, se evaporava e é, a superfície da Terra ainda era quente, né? Dando início a esse ciclo de chuva. Nesse cenário, tipo, observava as descargas elétricas ainda e a radiação ultravioleta, que fazia com que os elementos atmosféricos reagissem e formassem compostos, os aminoácidos. Eles encontraram condições favoráveis, começaram a formar estruturas semelhantes a proteínas, né? E essa teoria é a mais aceita até hoje pelos cientistas. Enfim, outra teoria aqui é a abiogênese, que diz que podemos formar vida através de matéria não viva, tipo um objeto. Falavam que tinha uma força vital tananã, e tal, e também era conhecida como geração espontânea. Falavam que, tipo, mesmo que uma carne dentro de um pote estivesse fechada, ainda existiria formas de vida lá dentro, sabe? É, e uma das pessoas que sugeriu foi Aristóteles. Caraca, meu, o cara tá com tudo, viu? Pelo amor de Deus. Enfim, mas o cientista que acreditava nessa teoria era John Needham. Ele criou, né? Ele fez um experimento aquecendo o caldo nutritivo por um tempo e tirou, deixou esfriar. E quando ele tirou a tampa, né? Esse frio tampado, e quando ele tirou a tampa, ainda existia vida lá dentro, né? E esse experimento ele deve ter sido a prova de abiogênese, né? Da teoria está certa. Porém, existia um cientista chamado Spallanzani que acreditava na biogênese, que diz que a vida só dá para ser criada através de outros seres vivos, seres pré-existentes. E a nossa querida reprodução. Ou seja, um rato só pode ser criado através de outro rato. Tinha como seus parceiros de fé o Pasteur e o Red. Eu não sei se é Redai, se é Red, é isso aí. E ele refez o experimento de Needham, mas com mais tempo no fogo. Ele deixou tampado e tal, só que na hora que ele olhou, não existia vida ali. Só começou a aparecer vida apenas quando ele deixou o vidro aberto. E nisso foi desmascarada a teoria da biogênese. Agora os exercícios bem basiquinhos. Tu tem 5 segundos para ler. Foi? Tá? A1 é V. Acabamos de ver a biogênese, né? A2 é F, porque não é biogênese, é abiogênese. A 3 é F, porque não é bem o princípio vital. E a 4 é V. Biogênese, né, bebês? Fica assim. 5 segundos para ler. E a resposta é biogênese. Bom, sendo assim, eu espero que tenham entendido para sair daqui mais sabidos do que nunca. E qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Beijo!